São Pedro ou São Pedro Apóstolo, Petrus, rocha, pedra, segundo a interpretação católica e ortodoxa. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento e mais especificamente os 4 evangelhos. Historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma e, por isso, o primeiro papa. Ele seria, até hoje, segundo o catolicismo, o detentor do mais longo pontificado da história, cerca de 37 anos. Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Aparece ainda uma variante do seu nome original, Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 10, versículo 18. E na segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, Cristo muda seu nome para Kefa, Cefas em português, e em aramaico significa pedra, rocha. Ocorre que o aramaico de fragmento de pedra ou pedrinha é a palavra Évina e não Kefa, sendo esta última a mencionada nas escrituras e traduzida para o grego Petros, que realmente significa rocha. Toda a primeira parte do Evangelho gira em torno da identidade de Jesus. Quando perguntado, Simão foi o primeiro dos discípulos a responder: Jesus é o Filho de Deus. É esse acontecimento que leva Jesus a chamá-lo de Pedro e é conhecido como Confissão de Pedro. Encontramos o relato do evento em Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Jesus pergunta aos discípulos, depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo: E vós, que pensais que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. João 21, versículos do 15 ao 17 e Lucas 22, versículo 31, também falam a respeito do primado de Pedro, dever ser exercido particularmente na ordem da fé, e que Cristo o toma chefe. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez ele perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. João 21, versículos do 15 ao 17. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, do 31 ao 32. O apóstolo Pedro, o primeiro bispo de Roma. A comunidade de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo e é considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por mais de um apóstolo e a única do Ocidente instituída por um deles. Por esta razão, desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santa Sé pelos católicos, teve o primado sobre todas as outras comunidades locais, dioceses. Nessa visão, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma, segundo o catolicismo romano, assim como o ministério dos outros apóstolos é cumprido pelos outros bispos unidos a ele, que é a cabeça do colégio apostólico, do colégio episcopal. A sucessão papal de Pedro começou com São Lino, 67 d.C., e atualmente é exercida pelo Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. Segundo essa visão, o próprio apóstolo Pedro
atestou que exerceu o seu ministério em Roma ao concluir a sua primeira epístola. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós saúda, como também Marcos, meu filho. Trata-se da igreja de Roma. Assim também o interpretaram todos os autores desde a antiguidade, como sendo Roma imperial decadente. O termo não pode referir-se à Babilônia sobre o Eufrates, que jazia em ruínas, ou à Nova Babilônia, Seleucia, sobre o rio Tigre, ou à Babilônia egípcia cerca do Mênfis, tampouco a Israel. Deve, portanto, referir-se a Roma, a única cidade que é chamada Babilônia pela antiga literatura cristã. A tradição cristã antiga diz que Pedro morreu em Roma. Jesus já havia dito que os discípulos seriam perseguidos e mortos. João 16, versículos 1 e 2. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele se reencontrou com Pedro e, no final do diálogo, disse: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. João 21, 18, 19. Pedro deveria seguir Jesus. A partir desse diálogo, subentende-se, Pedro foi martirizado. A tradição cristã antiga relata que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente em 65 d.C. Egésipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importúnios pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. John Fox, O Livro dos Mártires, páginas 21 e 22. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para o canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e tenha muitas curiosidades sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.